Valendo. Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, esse é o programa da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartozoni, e meu sócio Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o nosso ilustre convidado de hoje. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nessa edição extra do Story Talks Café. E o nosso convidado para essa edição extra é um empresário, diretor da concessionária Carneiro Nissan, em João Pessoa, na Paraíba. A primeira concessionária Nissan do Brasil e a maior vendedora de Frontier do país. Com vocês, José Carneiro. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado estar aqui com vocês, fazendo parte dessa história. Agora é uma história com H, né, do que aconteceu com a nossa empresa e poder comunicar para todo mundo através do canal de vocês, que, como eu já vi, que o Bruno tinha me mandado um histórico dos entrevistados, eu me senti muito honrado em fazer parte dessa galeria. Que bom. Bruno, resume para a gente rapidinho a história do Carneiro Nissan, para quem está chegando agora e ainda não está a par. Muito bem. Só queria pedir para quem estiver assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. Para quem estiver ouvindo no podcast, assina nosso podcast também. Bom, deixa eu resumir aqui um pouco a história do Carneiro, né? O que aconteceu é que no dia 21 de junho aconteceu uma live com cantores ligados ao São João, né, que é um feriado muito importante lá na Paraíba e no Nordeste como um todo. E o Aduílio Mendes, que é um cantor, cometeu uma gafe, né? Na hora de agradecer os patrocinadores, ele agradeceu a Carneiro Nissan, que é uma concessionária, como se fosse uma churrascaria de carneiro, né? Ele falou que era o melhor carneiro do Brasil e que ele iria comer um carneiro lá depois do programa. Essa gafe viralizou, né? Acabou virando notícia no país inteiro, e aí a Carneiro Nissan soube aproveitar essa brincadeira, né? Esse erro, e anunciou uma promoção. Então, a partir daí, quem comprasse um veículo na empresa acabaria ganhando um carneiro. E o Carneiro, que está aqui hoje com a gente, né, um dos donos da empresa, da família, estava contando para a gente, né, que isso representou um montante de vendas muito importante para a empresa, né? Carneiro, quantos carros venderam? Fala para o público agora. Bom, na segunda, nós vendemos 11 Nissan. Na terça, vendemos 12 Nissan. E na quarta, dia 24, que foi feriado aqui no Nordeste, é feriado que é dia de São João, mas tivemos um plantão de vendas, mais 5 Nissans. Então, se você fizer uma análise que, em tempos de pandemia, em 3 dias, você vendeu quase 30 carros, é um número espetacular, é maravilhoso, tá certo? Eu posso afirmar para vocês, já sem medo de errar, que o mês de junho da Carneiro Automotores não será um mês pandêmico, será um mês de vendas normais, porque a gente conseguiu tirar proveito de tudo isso e transformar o que é uma ocasião excepcional realmente num mês de vendas de muito sucesso. E a nossa equipe de vendas está de parabéns, porque soube literalmente tirar proveito disso e trazer o cliente que estava simpático com a nossa causa, né? Então, transformar isso em vendas, isso foi muito importante. Como é que você ficou sabendo, no primeiro momento, Carneiro, como é que você ficou sabendo, como é que você recebeu a informação que o Aduílio tinha cometido aquele engano lá no show? Como é que foi esse momento? Bom, hoje todos nós usamos bastante os programas os apps de comunicação, né? E a partir das 2, 3 da tarde, na segunda-feira, dia 22, começou a pipocar os vídeos do trecho que o Aduílio chama Carneiro Nissan, que vai comer o churrasco depois do show, aquela coisa toda, né? E, de imediato, eu e meus irmãos, que somos em 4, é importante dizer que nós administramos lojas Renault e Nissan, somos em 4 irmãos, nós compartilhamos todas as decisões, e cada um tem, lógico, sua área de atuação, mas as decisões são sempre compartilhadas.
E então nós começamos a receber aquilo de diversas fontes, né? Eu, particularmente, recebi a minha do grupo do colégio de onde eu venho, do Marista. E o pessoal já gozou e tudo mais, mas eu levei também na hora da gozação, né? E a gente começou a identificar aquilo. E meu irmão, que fica à frente, Antônio, que fica à frente da área comercial da Nissan, quando foi lá para as 18 horas, passou para mim já uma solução. Quando ele trouxe para mim a ideia, eu já disse para ele, a gente conseguiu aqui um mote maravilhoso, vai dar tudo certo. E ele me mandou um print de uma tela, que tinha lá uma cena do Aduílio cantando, né? E dizendo assim, que para quem comprasse um carro da Nissan naquela semana, ia ganhar um prato de carneiro. Na verdade, depois ficou o carneiro, mas a ideia era o prato do carneiro, né? E que a gente, depois eu chego lá, que a gente vai cumprir com a promessa integralmente para os nossos clientes. Então, eu disse para eles, a gente vai conseguir reverter isso aqui. Porque, no fundo, se a gente tivesse levado a sério a fala do Aduílio, que foi absolutamente acidental, é lógico, ele estava na live lá, inclusive você nota, se você assistir o vídeo totalmente assim da cena, alguém depois canta no ponto dele, que não era uma concessionária, e ele erra, inclusive, o começo da música. A banda tem que fazer a nova introdução para ele cantar. Porque acho que alguém disse, Aduílio não é uma churrascaria, é uma concessionária, né? E aí, ele dá aquele susto, enfim. Mas a gente não levou isso como sendo uma coisa pejorativa, porque não foi intencional. Mas, como as redes sociais não perdoam, a gente tinha que ter uma resposta, e a nossa resposta foi rápida, foi certeira, porque a gente contou uma verdade. Eu acho que esse ponto é fundamental, né? Nós saímos com a solução de dar o prato do carneiro, que era uma resposta imediata, mas toda a nossa narrativa era que a gente era o maior revendedor de fronteira do Brasil, fato depois chancelado na reportagem do Estadão, firmado pela Nissan do Brasil, e a verdade, ela é inexorável, né? A verdade, ela não vai ser alterada por A ou por B, uma hora mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Então, de imediato, o que é que a gente fez? Meu irmão me mandou esse print dessa tela, da ideia maravilhosa que ele teve, tá certo? Eu fui pilotar o Instagram da empresa, peguei a senha e o login, e disse, não, agora é comigo. Eu tenho um certo conhecimento de redes sociais e navego com bastante facilidade nessa tecnologia. E fui, então, dei uma maquiada lá na tela, escrevi qualquer coisa, criei o primeiro Stories, publiquei e fiquei online lá esperando a reação. Em paralelo a isso, começaram a acontecer as defesas naturais. Então, a nossa equipe de vendas partiu para publicar stories, alguns clientes publicaram stories de imediato, uns até raivosos, que a gente filtrou. Porra, não é uma churrascaria, é concessionária e tal, mas enfim. E a gente começou a usar essa defesa dos nossos advogados dentro do nosso stories, tá certo? E aquilo foi potencializando, começou a ter muita DM, muita mensagem direta, umas de brincadeira, e que a gente respondia sempre com brincadeira, tem churrasco, tem farofa, não só tem farofa, como também tem uma macaxeira e tal. Então, porque você tinha que entrar nessa onda, porque, na verdade, se eu me comportasse de maneira muito fechada, eu ia ser o bobo da corte, porque a força da rede social é infinita, é imensa. Então, tinha que entrar na onda, né? E aí a gente foi pilotando. Diga, pois não, Bruno. Não, isso me lembra um pouco aquela história de quando você está no colégio, né? E você aprende que a melhor maneira de pararem de te zoar é você se auto-zoar. Né? Exatamente. Exatamente. Eu sou careca, então, de certa maneira, a gente vai aprendendo isso no decorrer da vida, então não... Enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção no que você falou agora, Carneiro, que eu achei muito interessante e muito, obviamente, muito acertada a sua decisão, não apenas, enfim, adotar, né, o melhor carneiro do Brasil foi adotado no ato. Foi adotado. Mas o fato de você ter assumido pessoalmente pilotar a rede social, o Instagram no caso, durante aquele período. Sim, quer dizer, até as 2 da manhã. Foi de 18 às 2 da manhã. Tá. Né? Tá. Porque isso permitiu uma resposta direta, né? Direta, e eu acho que assertiva, porque a responsabilidade estava na nossa decisão. Então, a chance, digamos assim, de você cometer um erro ou um desvio, o que seria talvez pior naquele momento, já que a coisa já estava acontecendo, né? O tsunami já estava acontecendo,
Então, a gente foi pilotando isso, e a partir de um momento, na verdade, nós só criamos naquela noite 2 peças. A primeira peça, que é a peça que eu cito, o Aduílio, que eu cito lá, que a gente fala assim, do limão, vamos fazer uma limonada para servir com esses churras. Aduílio, bombou. E printo em cima do texto que meu irmão me mandou, do churrasco, Marco Aduílio. Aduílio tem muitos fãs, tá certo? Também começou a repercutir nas redes sociais dele. E lá para as tantas, o Tirulipa, que é do Ceará, a terra de Aduílio, também republica e diz que, Aduílio, tu fez uma besteira. E sai no story do Tirulipa o áudio do Aduílio contando para o Tirulipa o que é. Essas alturas, o Tirulipa já tinha printado a foto da concessionária, essa que o Bruno mostrou aí no início da nossa conversa. Tá certo? Os views do Google dispararam, tá certo? Acho que a gente está com mais de 16 mil views dessa foto lá no Google, tá certo? Porque todo mundo quis ir lá clicar e ver essa foto. Então, essa daí, exatamente, nessa foto aí, tá certo? E o que é que acontece? E lá para as tantas, tipo assim, 10 horas da noite, na hora que o fluxo estava no auge, eu publiquei a segunda peça, que era a peça com o carneiro, que a gente escreveu em cima do bucho do carneiro, assim, do corpo do carneiro Nissan, tá certo? E nós publicamos, então, que tinha sido, que o meme, a gente já tinha comido o meme, já tinha destroçado o meme, e que tinha virado 11 vendas. O que era uma verdade, porque naquelas alturas a gente já tinha fechado o balanço do dia, eram 11 vendas, e enfim. E foram as únicas 2 peças que nós publicamos naquela noite. Todo o restante foi repost dos nossos advogados, das redes sociais, que foram sendo multiplicadas a uma velocidade muito grande. Logo depois, a Sâmia Maia, que é a cantora principal, da qual nós patrocinamos, fomos apoiadores da live no domingo. A Sâmia Maia também fez um depoimento muito legal, tá certo? E ela fez dois stories que a gente também incorporou. Então, essas alturas realmente já tinha ficado claro que a coisa tinha revertido, né? E aí, lá perto da meia-noite, ou seja, com um fluxo de gente menor na internet, 11h30 mais ou menos, eu postei um vídeo da gafe do Aduílio, né? Nós postamos, que eu acho que essa atitude é muito corajosa, tá certo? Porque eu não precisei ninguém me zoar. Eu mesmo, como concessionário, a gente foi lá e zoou, só que isso teve, hoje, nesse momento, um pouquinho antes da gente gravar aqui, eu estou com 5.600 views, e o mais importante, eu tenho quase 800 likes no vídeo. Essa relação no Instagram entre views e likes está muito forte. Geralmente você tem muitos views, mas você não tem muitos likes, não é verdade? Exatamente. Você tem 800 likes de um vídeo que estão lhe zoando e você levou aquilo na boa, na minha interpretação, de uma leitura positiva por parte do meu seguidor, do nosso consumidor, muito grande. E adquirimos muitos novos seguidores que simplesmente chegam lá e dizem assim, eu vim aqui para ver o melhor carneiro do Brasil. É sensacional. Carneiro, você sabe que quando a gente faz os nossos cursos, uma das coisas que a gente insiste e ensina bastante para as pessoas é que a vulnerabilidade é uma condição humana, né? Todo ser humano é vulnerável, ele pode sofrer, ele vai ter que lidar com erros e com enganos, além de lidar com acertos. E quando a gente fala de vulnerabilidade, é justamente assumir aquilo que está acontecendo e lidar com aquilo com o fato que existe. Então, é exatamente aquilo que você fez quando assumiu aquela questão que tinha acontecido e começou a brincar com aquilo com leveza, fazendo uma parte de uma comunicação que as pessoas queriam ver aquilo, que você mesmo postou, elas queriam ver aquilo e elas entenderam que você não apenas era parte da brincadeira original, mas que continuava participando da brincadeira. Então, isso foi absolutamente genial, de humanização, exatamente isso que aumenta esse volume de likes, né? E a gente precisa muito de gente disposta a brincar, a rir, a curtir situações, ao invés de brigar numa situação, num momento que esse país precisa tanto de consensos e de coisas positivas, né? É isso mesmo, Paulo. Mais no meio de uma pandemia, né? Assim, essa notícia foi muito engraçada. Então,
Então, assim, meu irmão, na verdade, assim, eu queria só dizer para vocês que eu estou aqui falando como um porta-voz, mas eu represento a atitude e a postura de mais 3 pessoas, tá certo? Como eu disse a vocês, que a gente divide a gestão, não é? Então, eu estou aqui como porta-voz, mas pilotei realmente, fui eu que pilotei o Instagram, mas eu estava absolutamente respaldado na decisão dos outros 3 irmãos do que é que a gente teria que fazer, né? Então, isso me dava muita tranquilidade, porque eu não estava falando por mim só, por mim mesmo, eu estava falando por mais 3 pessoas, ou seja, pela empresa, né? Uma coisa muito legal, sabe, Paulo, que dessa sua fala, é que é lógico, em momentos assim, sempre aparecem os hates, né? Então, o pessoal ia lá na página, mas aí o que foi que eu fiz com os hates? Os hates eu literalmente ignorei, porque se eu tinha uma multidão adorando a história, aderindo pelo humor, tá certo? Aderindo pelo sucesso, porque essas alturas eram 11 vendas, tá certo? Essas alturas eram 11 vendas. Então, era sucesso. Então, os hates, eu deixei os hates com o ódio dele para lá, entendeu? Então, os caras, Duílio fez isso, vocês vão comer um carneiro, uma concessionária, não sei o quê. Eu disse, isso foi deixando para lá, porque a gente já tinha vencido essa parte. Eu acho que essa questão o Brasil precisa fazer, precisa vencer esses hates que se criam todos os dias e que se ficam retroalimentando, e que não leva a gente a lugar nenhum. Não é? Isso é muito importante, essa atitude que você está dizendo. Inclusive, é uma lição importante para qualquer um que tenha uma rede de seguidores grande, porque isso vai acontecer com qualquer pessoa que seja, tenha muitos seguidores, mas, ao mesmo tempo, eu queria botar um ponto aqui. É uma lição importante também para as pessoas repararem o seguinte, às vezes a imprensa dá destaque excessivo para o que os haters estão dizendo. Claro, é verdade. Não é interessante. Não é interessante. É interessante, talvez, para o número de audiências da imprensa, mas, assim, não é interessante para as partes envolvidas. Então, realmente, brincar e rir, ignorar os haters também foi uma atitude extremamente acertada por isso. Carneiro, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que se o Aduílio, não é o nome dele, o cantor, se ele... Sim, Aduílio, como é que é? Aduílio, a proposta, Aduílio é um cantor de bastante sucesso lá do Ceará. Ele foi locutor de bandas muito famosas, né? O Ceará tem uma cultura muito forte de criar bandas de forró já há muito tempo. Deixa eu só desligar uma ligação que chegou aqui, peço desculpa. E então, Aduílio é bastante famoso, né? E ele é um cara que, assim, por exemplo, também foi bom para ele, né? Mas vamos lá, Bruno, se é a sua pergunta, eu parei só para fazer essa introdução do Aduílio. Se o Aduílio tivesse seguido o script, né, e não tivesse errado, você acha que ia ter o mesmo resultado? Nenhum, zero. Zero. Porque não teria nada de inesperado na história, não ia viralizar. Na verdade, ia viralizar, quem assistiu a live completa, né? O nosso gerente, o Fernando, estava lá na abertura com a Sâmia, ele entrou 2 vezes ao vivo para falar da nossa empresa, para falar das ofertas, falou inclusive da nossa tradição de fazer passeios de 4x4 com a Frontier, tá certo? Então a gente já estava inserido dentro da live bem tranquilo, né? Quando o Aduílio entrou, ele foi que foi o ponto fora da curva, e que em momento algum a gente entendeu aquilo como sendo um desmérito, né? A gente entendeu, foi um erro, foi um equívoco, faz parte, está ao vivo, acontece, as pessoas erram ao vivo no Jornal Nacional, cara. Claro. Os caras que recebem fortunas para fazer aquilo erram ao vivo no Jornal Nacional. Por que ele não poderia errar? Isso faz parte, né? Então, esse ponto a gente nunca teve dúvida. Se ele tivesse dito, um abraço para a turma da Carneiro Nissan, quem mais vende Frontier no Brasil, teria sido mais um anúncio dentro da live, tá certo? Que não iria fazer. Viralizar, exatamente. Não ia... Entendeu? Uma das coisas mais interessantes, e aí por isso que a gente fez aí o contato com você e quis fazer essa entrevista com você nesse momento, é porque, assim, as pessoas, os empresários, as empresas e mesmo as pessoas que querem construir suas comunidades online, muitas vezes, elas ficam se perguntando e tentando caçar respostas para como é que a gente faz alguma coisa viralizar.
E a viralização, ela está ligada a uma outra coisa, a uma questão de autenticidade. Ela está ligada à vulnerabilidade humana, ao acaso, à graça que tem aquilo que acontece fora do script. Então, esses dias, uma das coisas que eu gravei é assim, vocês querem ter uma chance maior de viralizar na sua vida? Seja menos controlador. Porque, assim, é isso que é a questão. Você precisa dar espaço para a autenticidade acontecer. É verdade. Uma coisa muito legal, na verdade, assim, nós tiramos alguns ensinamentos, né? Porque a gente teve a capacidade efetiva de dar uma resposta, uma boa resposta, pilotamos bem, de forma assertiva, continuamos pilotando, porque isso não acabou, tá certo? Nós vamos promover um churrasco na Caçamba da Fronteira, de 2 carneiros, e vamos chamar todos os nossos clientes para receber em delivery, lá na loja, o seu pedaço de carneiro, feito na hora por um especialista, tá certo? Então, a gente já incorporou o domínio carneironissan.com.br e já incorporamos a hashtag do melhor carneiro do Brasil, tá certo? Nas nossas comunicações. Já temos um mascote, ou seja, a gente não parou, em momento algum a gente parou. A gente já tem um mascote, na verdade, 2 mascotes, criamos 2 mascotes. Um mascote mais descolado para a Nissan e um mascote francês para a nossa rede Renault. Então, a gente já tem 2 mascotes, já tem 2 carneirinhos, tá certo? Que já, a partir de hoje, começam a sair nas nossas redes sociais, porque, na verdade, o aprendizado dessa oportunidade de viralização que você falou, ele foi muito rico, primeiro porque nós fomos realmente autênticos, né? E contamos, como eu disse, uma verdade, que nós éramos o maior revendedor fronteira do Brasil, depois chancelado pela reportagem do Estadão, respondido pela Nissan, né? E interessante, você falou da questão do comportamento da imprensa, quando, nesse trecho da reportagem do Estadão, né, do Jornal do Carro, o cara faz assim, o maior revendedor de fronteira do Brasil, e coloca um asterisco, ou seja, o comportamento da imprensa, poxa, de verdade, é sempre desdenhoso. Então, ele coloca isso, mas depois a Nissan enfatiza que sim, que a média de vendas por ponto são 22 Frontiers por mês, tá certo? No ano fiscal que acabou agora em março, e a nossa média de vendas são 25. Portanto, inclusive o cara escreve lá, portanto, é sim o maior revendedor de Frontier do Brasil. Mas a imprensa não é capaz, no título, colocar uma coisa boa, ele coloca uma interrogação, como se a gente tivesse criado aquele fato, sabe? Eu acho que a imprensa também podia tomar um banho de sal, assim, sabe? Ficar um pouco mais de boa, sabe? E ia fazer bem para o Brasil, entendeu? Cantar e dançar um pouquinho, ir para o churrasco. Exatamente. Tomar uma caipirinha. A gente começou dizendo que do limão a gente fez uma limonada, mas o sucesso foi crescendo, a gente disse que do limão a gente fez agora uma caipirinha para acompanhar o churrasco, né? Perfeito. Então, acho que essa lição foi muito aprendida e a gente está tirando proveito. E, com certeza, vai ficar marcado como um grande aprendizado de postura, de atitude, de assumir o risco pessoalmente. Uma coisa muito importante também, Paulo e Bruno, eu acho que muitos empresários não querem assumir o risco, sabe? Eles querem assumir o sucesso, mas não querem assumir o risco. Então, é verdade que o sucesso é comigo, na hora da medalha é comigo, mas na hora de pular o precipício, vai um dublê. Então, isso não existe no mundo empresarial. Exatamente, não existe. Eu tenho uma frase para isso que é absolutamente incrível. Eu não criei, mas depois que eu li essa frase, eu nunca mais abandonei. Sabe qual que é a frase? É assim, exato. A frase é a seguinte: todo mundo quer gelo, mas tão pouca gente enche a forminha. Que é exatamente isso. Pô, não tem jeito, você tem que correr o risco. Então, assim, a gente tem uma ótima relação interna com os nossos funcionários, a gente tem um turnover muito baixo, então também foi fácil que todo mundo comprasse a nossa ideia, né? Então, os meus advogados naturais já estavam a postos. Nós temos uma relação com clientes muito forte, então nós temos uma atividade, a gente tem uma relação de eventos de off-road já de longa data. Então, a gente bota os caras que compram Frontier para usar, para aprender a dirigir 4x4. Então, a gente tinha outra comunidade de advogados pronta para nos defender, né? E a gente se utilizou dessa construção que a gente fez ao longo do tempo, com a nossa empresa, com os nossos funcionários, com os nossos clientes,
para usar como arma de contrapor a GAF, né? Que, eu repito, foi absolutamente acidental e acontece, né? E a gente soube escapar dela, e agora vamos tomar caipirinha, que é na sexta-feira e tudo mais. Opa! Muito bom. Estou pegando o avião para João Pessoa já. Caldeiro, fantástica a sua participação. Temos que te agradecer muito aí pela disponibilidade de vir e fazer a entrevista com a gente assim, em cima da hora, mas essa que era a questão de fazer isso no momento, né? No momento certo, claro. No momento quente, a hora que a coisa estava acontecendo. Então, assim, temos muito que te agradecer aí pela disponibilidade e a sua simpatia. Para mim é uma honra estar com vocês aqui. Realmente honrado, depois que eu vi quem já fez participação aqui com vocês, eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer lá, né? Mas, enfim, muito honrado, foi muito bom. Foi muito legal. Espero que as pessoas que curtem o canal de vocês, agora tem mais um fã, que sou eu, também gostem do nosso papo aqui, que é absolutamente verdadeiro. Né? Muito bom, maravilhoso. Carneiro, quando eu estiver em João Pessoa de novo, vou na sua concessionária tirar uma foto lá. Agora é muito político. E só para fechar, a minha última formação, eu sou publicitário, tá? Então eu tenho outras formações, mas a minha última formação eu sou publicitário. Já faz alguns anos que eu me formei, mas a minha última formação é que eu gosto mais na área de humanas, realmente é tratar com gente, tratar com a situação da vida. Isso me deixa muito feliz em ser publicitário. Muito bom. Inclusive, o último lugar que eu tive viajando no Brasil antes da pandemia foi João Pessoa. Fui encontrar um amigo lá no Bar do Cuscuz. O Bar do Cuscuz, muito famoso, exatamente. Muito bom, muito bom. José, muito obrigado pela presença. Pessoal, de novo, se vocês estiverem assistindo aqui, se inscrevam no canal, cliquem no sininho. E, José, quando você estiver em São Paulo, venha fazer um curso nosso, já tá convidado. Claro, nosso convidado. Ok, Paulo. Valeu, meu irmão. Prazer falar com vocês. Sucesso. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Todo mundo.